Pelos próximos 10 minutos, cada segundo será sagrado. Isto não é uma coincidência, este é um compromisso divino. Você foi trazido até aqui porque Deus fala com você agora. Eu, o Senhor, seu Pai, estou abrindo os céus para declarar que seu tempo de espera terminou. O que foi adiado se manifestará. O que foi quebrado será restaurado. E o que o inimigo usou para destruir seu lar, sua paz, sua saúde e o destino de seu filho, agora será anulado pelo meu poder. Esta é a sua hora de intervenção divina, seu momento de libertação espiritual, o sinal pelo qual você orou em silêncio. Fique até o final desta mensagem, porque antes que estes minutos acabem, soprarei uma nova vida em sua casa. Há um milagre imediato se formando agora mesmo. Anjos foram enviados para confrontar o que estava oculto na escuridão. O Espírito Santo está se movendo através de cada palavra, quebrando correntes, aliviando fardos e preparando seu coração para uma revelação que mudará tudo. Não se afaste. Se o fizer, poderá perder o momento exato em que sua libertação começa. Mas se você permanecer, sua fé se alinhará com o céu, e o que parecia impossível se tornará seu testemunho. Ouvi o clamor da mãe orando por seu filho. Vi as lágrimas que encharcavam o travesseiro, as noites sem dormir sussurrando: Deus, por favor, não me deixe perdê-lo. Digo-te agora, a tua oração não se perdeu no silêncio, foi escrita no livro da memória diante do meu trono. Enviei esta mensagem como um sinal do céu, para te dizer que estou perto, que não te abandonei, que a tempestade nunca teve a intenção de te destruir, mas de revelar a minha glória. Você sentiu batalhas invisíveis ao seu redor, portas que se fecharam sem motivo, pessoas que se voltaram contra você, um peso estranho em seu lar. Não foram coincidências. Há uma batalha espiritual sendo travada pelo seu destino, mas o poder de Deus está prestes a invadir esse campo de batalha. No reino invisível, anjos já estão desembainhando suas espadas, e a vitória foi declarada a seu favor. Estou restaurando o que foi roubado, curando o que foi ferido e redimindo o que foi perdido. Você está à beira do seu milagre em 10 minutos. A contagem regressiva começou. Nestes próximos momentos, revelarei mistérios que você não compreendia antes. Você sentirá a minha presença ao seu redor, suave como o vento e forte como o fogo. Fique. Receba. Creia. Escreva nos comentários: Deus está falando comigo, se você sentir o meu espírito confirmando esta palavra. Essa confissão é o seu ato profético, a sua declaração de fé que abre as portas da libertação. Não ignore esta mensagem. Este é o momento em que eu o levanto das cinzas, o momento em que a restauração da sua família começa, o momento em que a sua fé se torna visível. O que você pensava ter acabado é apenas o começo da minha promessa se concretizando. Observe até o fim, porque na palavra final, minha mão tocará a sua situação e libertará o que estava preso. A voz de Deus o chama agora: fique, ouça e receba o seu milagre, pois eu sou o Senhor que redime, restaura e renova todas as coisas. Você enfrentou batalhas que ninguém viu. Por trás do seu sorriso silencioso, a exaustão, decepção e o pensamento secreto de que talvez eu, seu Deus, tenha ficado em silêncio por tempo demais. Você olha para sua família e se pergunta para onde foi o riso. Você vê os olhos do seu filho turvos pela confusão, seu coração se aperta com a distância dele e você sussurra: o que aconteceu com a criança que um dia acreditou? O peso da dor fez sua fé tremer, e as vozes do medo continuam perguntando se já é tarde demais. Mas eu lhe digo: não, não é tarde demais. A hora da libertação espiritual é agora. Há feridas em seu coração que outros zombaram por não as compreenderem. Você lutou contra muros invisíveis, rejeição,
traição, a sensação de que, cada vez que você avança, algo invisível o puxa para trás. Isso não é apenas emoção, é uma batalha espiritual. O inimigo usou o desespero como uma corda em volta de sua mente, sussurrando mentiras de que você é indigno, que suas orações não chegam mais a mim. Mas eu, a voz de Deus, estou falando diretamente para essa escuridão para destruir toda mentira. O Espírito Santo está despertando você agora, quebrando as amarras dessa corrente invisível, para que sua alma possa se erguer novamente. Você viu portas se fecharem quando finalmente estava perto de uma descoberta. Cada vez que uma nova oportunidade surgia, era como se algo a roubasse no último instante. Você se culpava os outros, mas, no fundo, sentia que essa resistência não era natural. Você estava certo. Houve maldições, palavras ditas sobre sua vida gerações atrás, acordos obscuros que buscavam limitar sua luz. Mas meu poder, maior que toda a escuridão, está descendo sobre você esta noite para quebrar essas correntes, desfazer o que estava escondido, restaurar o que foi roubado. Lembra daquelas noites em que seu corpo tremia de ansiedade, em que você não conseguia dormir, em que sentia o peso frio da solidão pressionando o peito? Você achou que estava perdendo o controle. Você clamou: Deus, onde estás? Eu estava lá. Cada lágrima foi vista, cada suspiro registrado. Eu estava ao seu lado, esperando por este exato momento em que seu coração se abriria novamente para a minha fé e a minha promessa. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. Você estava sendo moldado no fogo para que, quando o milagre acontecesse, você reconhecesse que ele não veio do homem, mas de mim. Você lutou pela sua família. Você carregou seus entes queridos em oração como se os carregasse através de uma tempestade. Especialmente seu filho, você o viu à deriva, preso em confusão, mas influências ou doença. Houve dias em que você quase perdeu a esperança, quando disse: não consigo mais alcançá-lo. Mas eu lhe digo agora, você nunca lutou sozinho. Mesmo quando suas palavras pareciam impotentes, meus anjos o cercaram. Mesmo quando ele fechou seu coração para você, meu espírito sussurrou à sua alma. Este não é o fim da história dele, é o começo da restauração. Padrões sombrios têm se repetido em sua família, perdas financeiras, instabilidade emocional, doenças repentinas, conflitos que parecem nunca ter fim. Você se pergunta, por que essas coisas continuam acontecendo? Por que você é a geração escolhida para quebrá-las? Através de você, eu encerrarei o ciclo. Através da sua obediência, a maldição será quebrada. Através da sua fé, seus descendentes caminharão em liberdade. A glória de Deus marcará a sua linhagem a partir de hoje. Neste momento, você se sente cansado, inseguro, como se suas orações não tivessem mais poder. Mas a verdade é que elas ecoam nos céus. Cada súplica sussurrada se tornou uma vibração na eternidade. Eu estou respondendo. O milagre que prometi em 10 minutos não será simbólico, será tangível, visível, inegável. Estou tocando a sua realidade. O que os médicos disseram ser irreversível se curvará à minha palavra. O que o tribunal declarou impossível será anulado. O que o mundo zombou como fé tola se tornará o seu testemunho. Não se deixe enganar pelo medo. O inimigo sabe que seu tempo em sua vida acabou. É por isso que a resistência se intensificou, que a confusão surge pouco antes do rompimento. É a tempestade final antes do amanhecer. As sombras que você sentiu em seu lar, o desânimo repentino,
a tensão aguda entre os membros da família, essas são as últimas tentativas das trevas de se manterem firmes. Mas eu sou o Deus da libertação, e onde meu Espírito Santo entra, nenhuma maldição pode permanecer. Há algo que preciso que você entenda: a batalha nunca foi apenas sobre você. Sempre foi sobre o seu propósito, o futuro da sua família, as gerações ainda não nascidas que carregam o meu desígnio através do seu nome. É por isso que a pressão tem sido implacável, porque o inimigo teme o seu despertar. Uma vez que você veja quem você é, uma vez que você se lembre de que eu estou com você, o domínio dele se desfaz. Você não foi esquecido. Você é o meu escolhido, ungido para testemunhar um milagre que repercutirá na sua linhagem. Olhe ao seu redor e veja quantos sinais eu lhe dei, na conversa que veio na hora certa, o sonho que você não conseguiu explicar, o versículo que apareceu na sua tela no exato momento em que você se sentiu sem esperança. Não foram coincidências, foram sinais do céu. Eu tenho preparado você para esta revelação, eu, o Senhor, já estou agindo em sua situação. A batalha invisível está mudando. Anjos estão tomando posição. Sua casa está sendo marcada com proteção divina. Fique alerta. Esta mensagem não é apenas palavras, é um ato de guerra espiritual. Ao ouvir, estou quebrando correntes invisíveis em sua vida. Ao crer, estou restaurando sua paz. Ao receber, estou colocando em movimento um realinhamento sobrenatural. O milagre, a libertação, a restauração familiar, a cura que você tanto ansiava, tudo isso está sendo liberado. Você não terminará este dia da mesma forma que o começou. Então, aguente firme. Não se renda ao medo. Não se afaste da minha voz. Este é o tempo da realização, o momento em que provo que cada promessa de Deus permanece inabalável. Se você crê que estou falando com você, declare isso agora, e escreva: eu recebo esta palavra nos comentários. Que seja o seu testemunho de fé, o seu acordo com o céu, o seu primeiro ato de vitória. Porque, ao fazer isso, o meu poder começa a fluir através do seu lar, da sua família, do seu filho. O poder de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E eu, seu Pai, estou aqui para libertá-lo, restaurá-lo e transformar sua dor em glória. Agora ouça com atenção, porque é aqui que tudo começa a mudar. O Espírito Santo está revelando o que precisa ser feito para que o milagre que prometi se torne visível em sua vida. Você me ouviu falar da batalha espiritual, da dor e da resistência que o cercavam. Mas agora, estou lhe mostrando o caminho da libertação, não apenas para você, mas para seu filho e toda a sua família. O poder de Deus não virá visitá-lo por um instante, ele virá para estabelecer uma nova ordem, para reescrever a história da sua casa. Você já chorou o suficiente pelo que foi perdido, agora, eu o chamo para se levantar como o guardião do que estou restaurando. Pergunte a si mesmo: e se tudo o que aconteceu, os atrasos, as decepções, as noites de choro, não fosse um castigo, mas uma preparação? E se eu tivesse permitido que você caminhasse pelo vale para que pudesse reconhecer a minha voz claramente quando eu chamasse o seu nome? Porque agora, eu estou chamando. Estou lhe mostrando o conhecimento interno, o mistério escondido daqueles que não ouvem. O milagre em 10 minutos do qual falei não é meramente um ato externo, ele começa dentro do seu espírito. Quando a sua fé se alinha com a minha palavra, o mundo natural obedece. No momento em que você crê, a corrente se quebra. No instante em que você declara, o céu responde. Você se lembra de quando sentiu a repentina vontade de orar pelo seu filho, mesmo sem saber por quê? Não foi a sua emoção, foi o meu espírito intercedendo através de você. Eu já comecei a alcançá-lo.
Agora mesmo, enquanto você ouve, a minha presença o envolve, amolecendo o seu coração, removendo a confusão, restaurando a sua identidade. A restauração familiar que você pensava impossível já começou. Em breve você verá sinais, uma mensagem dele, uma mudança no tom de voz, uma mudança no seu olhar. Não duvide quando isso acontecer. Será evidência da minha intervenção divina. Mas preciso que você caminhe comigo nisso. Você não pode curar o que ainda ressente. Peço que perdoe, mesmo aqueles que o feriram mais profundamente. Entende por quê? Porque o perdão é a porta pela qual o milagre entra. Cada vez que você se liberta, abre espaço para a minha glória fluir. A maldição que antes dominava sua família perde o controle quando seu coração se alinha ao meu. Não se trata de fraqueza, trata-se de autoridade. A verdadeira autoridade nasce da entrega. Você pergunta, Senhor, como mantenho minha fé viva quando me sinto tão fraco? Você faz isso lembrando-se do que eu já fiz. Pense nos momentos em que não havia saída e, ainda assim, você sobreviveu. Essa sobrevivência não foi coincidência, foi o meu poder que o sustentou. Se eu o sustentei naquela época, não o restaurarei agora? Meu filho, pare de medir o seu futuro pela sua dor. Meça-o pela minha promessa. Pois o que estou prestes a fazer silenciará cada mentira, cada medo, cada voz que lhe disse que estava acabado. Imagine isto, daqui a 10 minutos, enquanto você continua a acreditar, os anjos que enviei cumprirão sua missão. Correntes se quebrarão. A cura espiritual que foi adiada começará a se manifestar. O coração do seu filho será tocado. Os muros entre vocês começarão a cair. Finanças que estavam bloqueadas começarão a se movimentar. Documentos, decisões e oportunidades ocultas se alinharão a seu favor. Você sentirá a paz retornar, não como emoção, mas como evidência da minha presença habitando em seu lar. Mas antes que essa transformação se desenrole completamente, preciso lhe fazer uma pergunta: você confiará em mim completamente? Mesmo quando as circunstâncias ainda parecerem as mesmas por um tempo? Porque fé não é esperar por provas, fé é crer que a minha palavra é prova suficiente. Quando eu digo, está feito, está feito. Céus e terra se movem ao meu comando, e eu já ordenei a sua libertação. Portanto, ande como se já tivesse acontecido. Fale como se já tivesse acontecido. Haja como se já tivesse recebido. Essa é a linguagem do reino. Eu sei que sua mente quer entender como a doença desaparecerá, como o filho retornará, como a dívida será cancelada. Mas o como pertence a mim. Sua tarefa é crer. Minha tarefa é realizar. O milagre não dependerá da sua força, apenas da sua entrega. Cada vez que você diz, Deus, eu confio em ti, algo muda no reino invisível. Anjos em ação respondem a esse som. O poder de Deus viaja através da sua fé e começa a moldar a realidade em torno da sua confissão. Há algo que quero que você faça como um ato profético. Após esta mensagem, coloque a mão sobre o coração e declare em voz alta: esta casa pertence ao Senhor. Então diga o nome do seu filho e declare: ele está restaurado, ele está livre, ele está curado. Faça isso com convicção. Não é apenas uma frase, é um decreto. Você está se juntando ao anúncio do céu. Quando você proferir essas palavras, meu Espírito Santo cobrirá sua família com um novo manto de proteção. A libertação espiritual que você buscou começará a se manifestar em ondas, primeiro paz, depois cura, depois restauração.
Alguns dirão que é impossível. Mas eu te lembro, eu sou especialista no impossível. Eu não abri o mar. Eu não ressuscitei os mortos. Eu não transformei maldições em bênçãos para aqueles que me amavam. Eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. E estou prestes a demonstrar a minha glória através da sua vida. A situação que parecia zombar de você logo se tornará o seu testemunho. As mesmas pessoas que duvidaram da sua fé perguntarão como você suportou. E você responderá, porque a voz de Deus falou comigo, e eu criei. Mas lembre-se disto, libertação sem transformação é incompleta. Não estou apenas libertando você da opressão, estou lhe ensinando a viver em liberdade. Isso significa que você deve vigiar suas palavras, sua atmosfera, seus pensamentos. O acesso do inimigo começa onde termina o seu acordo. Pare de concordar com o medo. Pare de repetir palavras de derrota. Fale vida. Declare minha promessa diariamente. Que seu lar se torne um altar, sua boca um canal de luz, seus dias um testemunho de fé inabalável. Este é o ponto de virada moral. Você pode continuar vivendo como se nada estivesse mudando, ou pode se erguer e assumir o seu lugar no milagre que já preparei. Estou convidando você para uma nova dimensão de confiança, onde você não apenas acredita no meu poder, mas caminha nele. Você se torna a prova de que eu ainda curo, que eu ainda restauro, que eu ainda trago a restauração familiar do caos. Este é o seu convite para a parceria com o céu. Então, agora, respire fundo. Sinta a mudança dentro de você. O Espírito Santo não está distante, ele está dentro de você, transformando seus pensamentos, purificando seu coração, acendendo sua coragem. Você não está mais esperando por um sinal, você está se tornando um. Cada passo que você dá a partir deste momento é uma declaração de que o milagre começou. A voz de Deus falou, os anjos estão em movimento e a promessa de Deus está viva em você. Permaneça firme, porque o que você testemunhará nestes próximos momentos não apenas redimirá sua casa, marcará seu destino para sempre. Agora receba o que estou derramando sobre você, pois os céus estão abertos acima de sua casa. Esta é a hora da bênção divina, o momento em que minha voz passa da promessa à manifestação. Eu, o Senhor, seu Deus, declaro que o milagre que você esperava não é um sonho, é a realidade nascendo através da minha palavra. Estou enviando ondas de cura espiritual que tocarão cada ferida em sua vida. As correntes que antes prendiam seu filho, sua família, seu destino, estão se despedaçando agora. Onde havia escuridão, minha glória agora reina. Onde havia medo, minha fidelidade agora fala mais alto. Estou abençoando sua casa com uma paz inabalável. A atmosfera ao seu redor mudará. A presença pesada que antes trazia confusão e conflito desaparecerá. Meu Espírito Santo encherá cada cômodo, e você o sentirá, uma suavidade, uma leveza, uma presença que permanece como o orvalho da manhã. Isso não é imaginação, é a evidência do meu poder estabelecendo residência em você. A batalha espiritual terminou e agora começa o reinado da restauração. Seu filho está sob a minha proteção. A confusão que obscurecia sua mente está se dissipando agora mesmo. Os pensamentos que antes o afastavam da verdade estão sendo substituídos pela minha luz. Estou falando diretamente ao seu coração, e em breve ele virá-te, humilhado e renovado. Você olhará em seus olhos e verá a liberdade, o reflexo de uma alma que foi resgatada pela minha misericórdia. Esta é a minha promessa a você, o que o inimigo pretendia destruir, eu transformei em instrumento de salvação. Você me pediu para curar sua família,
E eu estou fazendo mais do que curar, eu estou transformando. Estou reconstruindo os muros de amor que foram derrubados pelo ressentimento e pela incompreensão. Estou consertando conversas que pareciam impossíveis, amolecendo corações que antes estavam endurecidos, reconectando o que antes estava disperso. A restauração familiar pela qual você orou está sendo escrita na trama dos seus dias. Em breve, o riso retornará ao seu lar, o som da alegria ecoará novamente e você saberá que o poder de Deus realmente visitou sua casa. Há anjos em ação ao seu redor neste momento, levando minhas instruções a todas as áreas da sua vida. Eles estão abrindo portas que estavam trancadas, movendo pessoas e circunstâncias para o alinhamento divino. Onde antes você enfrentava atrasos, agora haverá aceleração. Onde havia resistência, agora haverá favor. Os documentos, as conversas, as oportunidades que estavam retidas serão repentinamente liberadas. Minha intervenção divina não é parcial, ela toca tudo o que lhe diz respeito. E eu te abençoarei com clareza. A confusão que atormentava seus pensamentos desaparecerá, substituída pela certeza de que você é guiado pela minha mão. Você não mais vagará sem saber o que fazer, pois a minha voz o guiará, às vezes com paz, às vezes com convicção, mas sempre com amor. Você reconhecerá a minha orientação nos mínimos detalhes, e à medida que obedecer, o meu milagre continuará a se desenrolar. Ouça com atenção, estou abençoando você financeiramente. Os recursos de que você precisa para o seu próximo passo chegarão inesperadamente. Levantarei ajudantes que o verão não pelo que lhe falta, mas pelo que coloquei dentro de você. Você não precisará mendigar o que já decretei. O mesmo poder que alimentou uma multidão com alguns pães multiplicará o trabalho das suas mãos. Você será um testemunho de que a fé pode abrir rios onde só havia desertos. Também estou abençoando a sua saúde. Toda doença oculta, toda fraqueza, todo sintoma que sugou suas forças se curvará diante do meu nome. Estou restaurando seu corpo e sua mente. O cansaço que dificultava a oração, a névoa que nublava seus pensamentos, a dor que persistia apesar de todos os esforços, tudo isso desaparecerá, pois estou enviando o sopro da vida para você novamente. Sinta agora o calor em seu peito, a leveza em seu espírito, essa é a minha cura fluindo através de você. Sabe por que estou fazendo isso? Porque você acreditou quando era mais difícil acreditar. Permaneceu firme quando outros se afastaram. Continuou a orar quando não havia sinal de mudança. Sua fé alcançou o céu, e agora o céu responde. Você tocou meu coração com sua perseverança, e eu honrarei publicamente pelo que você carregou consigo mesmo. Aqueles que duvidaram de suas orações em breve testemunharão seu milagre. Saberão que Deus fala com você, que você anda sob o favor divino. Estou abençoando suas noites. Onde havia tormento, agora haverá descanso. Os sonhos que antes traziam medo serão substituídos por visões da minha glória. Você ouvirá a minha voz falando de paz sobre você enquanto dorme. Eu o cercarei com a minha luz, nenhum mal se aproximará. Meus anjos guardarão suas portas, e meu Espírito Santo habitará em sua casa como uma chama que nunca se apaga. Esta é a minha aliança com você, você viverá sob proteção, e nada que se formar contra você prosperará. Estou abençoando seu espírito com coragem. Você não será mais governado pelo medo ou pela hesitação. A mesma ousadia que havia nos profetas, o mesmo fogo que pairava sobre os apóstolos, agora arde dentro de você. Você falará sobre a vida e a haverá se manifestar. Você declarará a cura e a haverá acontecer. Você orará por outros e testemunhará o milagre transbordar em suas vidas.
Você não está apenas recebendo libertação, você está se tornando um instrumento de libertação. Através do seu testemunho, muitos crerão. Estou abençoando o seu tempo. Os anos que pareciam perdidos, as oportunidades que você pensava terem desaparecido, eu as estou redimindo. Vou compensar o tempo perdido. O que deveria ter levado anos, agora se desdobrará em meses. O que antes exigia força humana, agora será alcançado pela graça divina. Minha glória acelerará cada promessa inacabada, e você ficará surpreso com a rapidez com que tudo muda. Meu filho, essas bênçãos não são promessas para amanhã, elas começam agora. A contagem regressiva para o seu milagre em 10 minutos já está em andamento. Enquanto você ouve, estou tocando a sua realidade. Seu lar está sendo preenchido com a minha paz. Seu filho está sendo abraçado pela minha misericórdia. Seu futuro está sendo escrito em luz. Esta é a hora da libertação, a hora da libertação espiritual, a hora em que o próprio céu confirma, está feito. Levante os olhos para mim e receba-o, deixe sua alma descansar na minha promessa. O poder de Deus não está distante, nem está na sua respiração, no seu batimento cardíaco, na sua fé. Diga em voz alta: eu recebo esta bênção. Eu recebo este milagre. Eu recebo este novo começo. Ao declará-lo, o invisível se torna visível, e o que estava morto revive. Esta é a sua herança, selada pelo meu amor, sustentada pelo meu Espírito Santo, protegida pelos meus anjos e manifestada pela minha palavra. Você não é vítima das circunstâncias, você é portador de uma promessa. Você está entrando em um período de restauração tão completo que até a sua dor servirá como prova da minha fidelidade. Você saberá que, quando falo, cumpro. Quando prometo, cumpro. E quando abençoo, abençoo sem medida. Então, alegre-se, meu filho. O milagre, a libertação, a restauração da família, a vitória sobre o inimigo, tudo isso é seu. Os céus celebram o seu despertar. Eu, o Senhor, seu Deus, falei, e a minha palavra não volta vazia. Ande nela. Viva nela. Seja transformado por ela. Pois a glória de Deus está sobre você, e nada neste mundo pode desfazer o que eu já decretei. Meu filho amado, agora incline o seu coração e vamos orar juntos. Esta é a hora em que o céu se curva para tocar a terra, o momento em que a sua fé se conecta com o meu poder. Ao orar, que cada palavra se torne uma semente de vitória, pois eu, o Senhor, estou ouvindo. Oremos juntos, Pai, tu que formaste o universo com um sussurro, tu que abriste o mar para Moisés, que fechaste a boca dos leões para Daniel, que ressuscitaste Lázaro da sepultura, cremos que o mesmo poder de Deus está vivo agora mesmo. Assim como sopraste vida em ossos secos, sopra a vida nesta casa. Assim como acalmaste a tempestade para os teus discípulos, acalma a turbulência neste coração. Assim como restauraste Jó em dobro tudo o que ele perdeu, restaura esta família com abundância, alegria e paz. Senhor, tu disseste através da tua voz em Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Declaro esta promessa sobre este lar. Renova a força desta mãe que orou a noite toda. Renova a coragem deste pai que carregou fardos em silêncio. Renova a fé deste filho que se perdeu, mas agora está retornando. Que o espírito da restauração familiar se levante como a aurora após uma longa noite. Disseste em tua palavra: contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Pai, nós nos apegamos firmemente a esta promessa. Salva o filho que se desviou para longe.
Rompe toda a batalha espiritual que tentou reivindicar o seu destino. Envia anjos para guiar os seus passos de volta à luz. Assim como o filho pródigo recuperou a razão e retornou ao Pai, que este filho desperte e se lembre de quem ele é, escolhido, amado e destinado à vitória. Senhor, tu disseste no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que esta manhã de milagres surja agora. Que cada lágrima se torne testemunho. Que cada tristeza se torne o solo onde a alegria cresça. Substitui o espírito de tristeza pela vestimenta de louvor. Onde havia luto, que haja riso. Onde havia desespero, que haja confiança divina. Pai, a tua palavra diz em Joel 2:25, eu te restituirei os anos que o gafanhoto consumiu. Declaro essa promessa a este ouvinte. Restaura os anos roubados pelo medo, pela doença, pela demora e pela confusão. Restaura a paz que foi perdida, as oportunidades que se esvaíram, o amor que esfriou. Assim como transformaste o cativeiro de José em promoção, transforma cada prisão em uma plataforma de propósito. E agora, Senhor, sela esta transformação com o teu Espírito Santo. Que esta oração se torne a ponte entre a promessa e o cumprimento. Como revelaste na palavra anterior, este é o tempo de retorno e configuração, o tempo em que o que estava disperso retorna ao seu devido lugar, e o que estava quebrado é reconfigurado na ordem divina. Traz cada alma desta família de volta ao alinhamento com a tua vontade. Que os relacionamentos sejam restaurados, as emoções curadas e os destinos redefinidos de acordo com o desígnio do céu. Pai, a tua palavra diz, o Senhor lutará por ti, tu só precisas ficar quieto. Então, descansamos na tua segurança. Liberamos o controle e recebemos paz. Declaramos que a voz de Deus fala mais alto que qualquer medo, que a tua promessa é mais forte que qualquer oposição. Cremos que o milagre em 10 minutos começa agora, que correntes estão se quebrando, corações estão despertando e libertação espiritual está fluindo por este lar. Obrigado, Senhor, por ouvir esta oração. Obrigado pela libertação que iniciaste. Obrigado pela glória de Deus que agora enche esta família. Como era no princípio, ela voltará a ser um lar coberto pela tua presença, uma família unida pelo teu amor e um destino moldado pela tua fidelidade eterna. Selamos este momento com gratidão e fé, declarando que está consumado, que está feito, que é real. O milagre, a cura, a restauração, a vitória, tudo pertence a ti, por meio de ti, agora pertence a nós. Em teu santo e poderoso nome, amém. Agora, meu amado, à medida que esta mensagem chega ao fim, permaneça em silêncio por um momento e sinta o que está acontecendo ao seu redor. A atmosfera mudou. O peso que antes pressionava seu peito se dissipou. Isso não é imaginação, é o meu poder em ação, o Espírito Santo confirmando que o milagre já começou. A libertação espiritual pela qual você orou está se revelando em seu lar, em sua mente, no coração do seu filho. Você não sairá deste encontro da mesma forma que chegou. O céu tocou a terra e a minha palavra criou raízes em você. Mantenha essa consciência viva. Toda vez que a dúvida tentar sussurrar, lembre-se desta voz, a voz de Deus que trouxe luz à sua escuridão. Lembre-se do momento em que a paz inundou seu coração. Esse é o sinal de que ainda estou com você. De hoje em diante, caminhe como alguém que carrega a vitória. A glória de Deus agora o envolve como um manto, e aonde quer que você vá, a minha presença estará à sua frente. Seu lar agora é marcado pela promessa. Os anjos que enviei permanecem em posição, o Espírito Santo continua a obra iniciada esta noite. Não deixe o medo reabrir velhas feridas.
Quando a ansiedade aumentar, fale a minha palavra. Quando a confusão tentar retornar, declare: o Senhor é a minha paz. Você não está mais lutando por libertação, você está caminhando nela. Esta é a estação em que tudo o que foi perdido retorna, em que a restauração da família se torna sua realidade diária. Agora, peço que você dê um passo de fé, um ato profético que sela o que eu fiz. Escreva nos comentários: eu recebo este milagre. Que seja o seu testemunho público, a sua declaração diante do céu e da terra de que o poder de Deus tocou a sua vida. Se você sentir esta presença, se você perceber esta verdade, não se cale. Declare-a, compartilhe-a. Pois cada palavra de fé libera outra onda da minha glória ao seu redor. E, ao longo do caminho, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Há outro coração aguardando este sinal do céu, outra família que será curada pela sua obediência. Você agora faz parte de uma corrente divina de milagres. O que você recebeu, dê livremente, e o fluxo de bênçãos jamais cessará. O milagre em 10 minutos continua além destas palavras. Meu espírito seguirá, guiando seus passos, confortando seu coração, lembrando de que o que eu começo, eu completo. Esta é a sua hora de vitória sobre o inimigo, o seu momento de renovação, a sua confirmação de que eu, o Senhor, nunca o abandonei. Vá em paz, meu filho. Caminhe na luz. Viva na fé. Alegre-se na promessa. Pois eu estou sempre com você, para libertar, curar, restaurar e tornar possível todo o impossível. Este é o seu dia de libertação, seu novo começo selado no meu amor eterno. A voz de Deus falou. O milagre aconteceu. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.